Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ferreira Ramos. Este é um vídeo da disciplina de Cálculo 1, o nono, e nós pretendemos apresentar exemplos de funções inversas. Nestes exemplos, nós pretendemos abordar dois tipos de funções: as inversas da função exponencial, na base, que é o logaritmo na base natural, ou seja, logaritmo na base e. E também alguns exemplos de funções inversas de funções trigonométricas, apresentando seus gráficos. Se nós definirmos A como sendo o número e, número de Euler, e, então nós temos o log na base A, né, o log na base e, que a gente, como ele é muito popular, muito usado, nós vamos ter uma denotação especial para ele, que é o ln, o logaritmo natural de x. O ln de x é igual a y, ele vai ser a função inversa da função exponencial. E note que logaritmo natural de e elevado a x é o próprio x, com x pertencente a r. Ou e elevado a ln de x é também x maior que zero. E claro, ln de e é igual a 1. Usando o logaritmo natural, nós podemos aprender a fazer podemos exemplificar um processo de mudança de base no logaritmo. Então, tomando a maior que zero e diferente da unidade, o logaritmo na base a de x pode ser reescrito como sendo o logaritmo natural de x dividido pelo logaritmo natural de a, né? Então, quando você muda de base, você tira o log na base nova do argumento do log, dividido pelo log na base nova da base anterior da função. Tá bom? Um exemplo, ln de x igual a 5, ou e elevado a ln de x igual a e elevado a 5, ou seja, x igual a e elevado a 5. Aí, o cálculo do x por o qual você tem essa expressão, basta você inverter essa expressão aqui. São dois os procedimentos, eu recomendo o de baixo, que é mais simples. O que você vai fazer é que, para calcular o valor de x, para resolver essa equação, você toma o logaritmo natural dos dois lados da igualdade, então você tem ln de e elevado a 5 menos 3x igual a ln de 10. Então agora você tem dois caminhos possíveis: o de cima, fazendo mudança de base, e o de baixo, sem fazer mudança de base. Eu vou discutir com vocês o de baixo. Então, ln de e elevado a qualquer coisa é qualquer coisa. Então temos 5 menos 3x igual a ln de 10, e basta isolarmos o x agora e podemos então calcular qual o valor dele para que esta expressão seja verdadeira. Isso acontece passando o menos 3 para a direita, o ln para a esquerda, e invertendo a igualdade. Então ficamos com 3x igual a 5 menos ln de 10. Em seguida nós passamos o 3 dividindo. Então x igual a 1/3 de, abre parêntese, 5 menos ln de 10, fecha parêntese. Com isso nós temos então a mudança de base, aqui usando entre funções logarítmicas. Por último, eu gostaria de discutir com vocês as funções inversas trigonométricas. Eu vou só discutir as básicas, as mais populares, que são as funções arcosseno, arcocosseno e arcotangente, que são as funções inversas de, respectivamente, seno, cosseno e tangente. Vocês vão estudar por conta as funções inversas das funções secante e cossecante que aparecem e cotangente, que vão aparecer posteriormente, tá bom? A função seno
O problema de calcular a inversa das funções seno, cosseno e tangente é que elas são periódicas, né? Elas ficam se repetindo. Então, se você fizer o teste da linha horizontal, você vai ver que a função seno não tem um valor único. Ela para dois valores distintos. Ela tem. Perdão. Você vai verificar que a função seno, ou cosseno, ou tangente, elas têm valores. Para múltiplos valores de x, tem o mesmo valor de y. Então não daria para ter a inversa, a menos que você faça o seguinte truque. Note que a função seno ela é periódica e mais, ela tem simetrias, né? Por exemplo, esse trecho sempre se repete. E mais, este trecho aqui é uma reflexão deste trecho aqui. Sendo assim, se você tomar apenas esta região da função seno, você consegue reobter todos os outros valores da função seno, e para esta única região, a vantagem é que a função seno é uma função 1 a 1. Logo, você sabe calcular a inversa dela. Essa região consiste no conjunto de valores de x de menos π sobre 2 a π sobre 2, sobre o qual a função inversa da função seno está definida. E esses números, então, quando x é menos π sobre 2, o y é menos 1. Quando x é π sobre 2, o y é 1. Note as bolas fechadas aqui, porque a função é definida nesses pontos. E aí a função inversa consiste em, essencialmente, fazer uma rotação aqui no gráfico, né? E você vai ter o menos π sobre 2 no eixo vertical, agora correspondendo a x igual a menos 1, e π sobre 2 correspondendo a x igual a 1, tá bom? Então, para este domínio de valores, menos 1 menor ou igual a x menor que 1, a função seno na menos 1 de x vai variar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Um processo análogo pode ser seguido para a função cosseno inversa de cosseno de x e para a função inversa de tangente de x. Então a função cosseno, né, ela fica repetindo aqui eu peguei só um trecho, mas a gente define este trecho aqui em que ela é 1 a 1, variando de 0 a π. Então, se você tomar o valor de argumento da função seno na menos 1 em menos 1, cosseno na menos 1 em menos 1, isso vai dar π, e se o argumento for 1, ela vai dar 0. Por último, a função tangente. A função tangente, a gente pega o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Note aqui que a função tangente não está definida tanto em menos π sobre 2 quanto em π sobre 2. Então ela vai variar de menos a mais infinito, desta maneira. E a sua inversa, então, vai ser de menos infinito, que vai estar o menos π sobre 2, até mais infinito, que vai estar se aproximando assintoticamente de π sobre 2, e o conceito de aproximação assintótica será definido posteriormente. Isso é para tentar deixá-los curiosos para a aula sobre limites. Com isso, a gente conclui esse vídeo. Tenha um ótimo dia e até a nossa próxima conversa. Boa sorte com os exercícios do capítulo 1. Abraços.